O deputado estadual e presidente do PSDB de Santa Catarina, Marcos Vieira, é entrevistado no Cabeça de Político desta quinta-feira. Ele vai nos contar para onde vai o PSDB nessa eleição. Deputado, muita gente diz que para onde o PSDB vai define a eleição. Para onde que o PSDB vai? O PSDB vai encarar uma candidatura ao governo do Estado. E o nosso candidato chama-se senador Paulo Bauer. Não tenho dúvida, o PSDB será o protagonista, talvez, do início de um novo processo eleitoral em Santa Catarina. PMDB tem seu candidato e não vem apoiar o PSDB. PSD tem o seu candidato, não quer vir apoiar o PSDB, mas o PSDB vai seguir o seu projeto. Ou seja, o PSDB tem projeto, sabe o que quer e aonde quer chegar. E nós vamos chegar ao governo do Estado em outubro desse ano. Nenhuma chance de o PSDB apoiar outra candidatura, como apoiou em diversas eleições? Crescemos bastante. Nós saímos, ou seja, estamos saindo da condição de coadjuvante para um dos artistas principais do processo eleitoral. Saímos de uma posição partidária insignificante para estar presente nos 295 municípios. É o segundo partido mais presente no estado de Santa Catarina. E mais, é o segundo partido com o maior número de diretórios. Estamos alcançando, a partir do final do mês de abril, cerca de 262 diretórios dos 295 municípios de Santa Catarina. Em questão de 2 anos, fizemos mais de 12 mil filiações partidárias. Não vejo por que o PSDB não ter o seu candidato. E, aliás, o nosso candidato é muito competitivo. Conhece Santa Catarina, já foi provado nas urnas e tem condições, sim, de governar o Estado a partir de 1º de janeiro de 2019. A investigação autorizada pelo Supremo sobre suposto Caixa 2 na campanha de Paulo Bauer em 2014 não fragiliza ele como candidato? Acreditamos em Paulo Bauer. Após a divulgação na imprensa do episódio de possível envolvimento no Caixa 2, nos reunimos com ele. Nos deu todas as explicações. Acreditamos em Paulo Bauer, vamos levar a candidatura dele até o fim. O senhor montou um cenário em que existe o PSD, a candidatura do PSD, a candidatura do PMDB. O senhor acredita que é o fim de um ciclo na política do Estado? Com certeza absoluta, eu tenho dito isso reiteradas vezes. Um ciclo que está durando mais de 20 anos. Por isso que disse agora há pouco, o PSDB pode ser o grande protagonista de uma tripolarização na eleição deste ano. Por quê? Porque se fortaleceu, adquiriu as credenciais necessárias para disputar a eleição de 2018 e vai disputar, ou seja, com chapa pura, com todas as posições ocupadas por tucanos, ou seja, em aliança, com outros partidos que não têm condições de indicar nomes da majoritária. Mas que o PSDB será cabeça de chapa, não tenho a menor dúvida disso. Que aliados o PSDB vai buscar? Nós queremos, evidentemente, aliados como o PMDB. Se o PMDB se dispuser, que venham conosco. Vamos sentar, vamos conversar, vamos montar um plano de governo para ganhar a eleição. O PSD e o PP da mesma forma. Evidentemente, é que todos não podem estar juntos, mas são partidos que têm afinidades com o PSDB. Tanto um lado, o PSD-PP, pode estar junto com o PSDB, como o PMDB também pode estar junto com o PSDB. São bem-vindos essas agremiações partidárias. Um fato que marcou o período das desincompatibilizações foi a renúncia do prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, para se colocar nessa disputa. Qual é o espaço do Napoleão nessa disputa dentro do PSDB? O Napoleão Bernardes é uma liderança que emergiu dentro do PSDB. Com 16 anos, por vontade própria, se filiou no partido, disputou 3 eleições de vereador, só foi ganhar na terceira, depois se colocou à disposição, foi candidato a deputado federal e ganhou 2 eleições de prefeito. E a sua posição, deputado Marcos Vieira? O Marcos Vieira, o Piara, tem 29 anos de PSDB, de militância partidária. Tem muito do nosso trabalho a construção de todo esse fortalecimento do PSDB junto com outros. Aqui quero citar, em especial, Dalírio Beber, que é fundador do PSDB em Santa Catarina e junto com ele e junto com outros nós partilhamos Santa Catarina no sentido de fazer essa construção. O meu nome também está à disposição do PSDB para ir para a majoritária, seja na condição de Senado, que é a minha preferência. Mas vamos lá, não serei empecilho para a construção de alianças para o PSDB ser vitorioso desta eleição. Se necessário for, vou participar da eleição majoritária. Se não for necessário, vou ser candidato a deputado estadual. O PSDB ele disputou 2 vezes o governo do Estado, 90 com o Dirceu Carneiro e 2014 com Paulo Bauer. Dessa última eleição mais recente, o que o PSDB tira dessa experiência de ser cabeça de chapa? Vamos lá. Paulo Bauer foi mais candidato em 2014
no sentido de dar um palanque para o nosso candidato à presidência da República. E mais, porque o PMDB de Eduardo Pim Moreira e porque o PSD de Raimundo Colombo foram apoiar a Dilma. O PMDB foi visto da Dilma a nível nacional. Então não tinha como o PSDB de Santa Catarina apoiar Raimundo Colombo, já que nós o apoiamos em 2010, juntamente com Eduardo Pim Moreira. E Paulo Bauer, então, foi o nosso candidato para dar suporte ao nosso candidato à presidência da República. Por pouco, muito pouco, não foi para o segundo turno. Mas lá, na eleição de 2014, o PSDB não tinha nem 40% de toda a infraestrutura que hoje tem em termos de militância partidária. Nós tínhamos os nossos quadros, o Piara, em 2014, cerca de 3 mil líderes cadastrados no PSDB, que faziam parte das comissões provisórias dos diretórios. Hoje, estando presente nos 295 municípios e com 262 diretórios municipais, o PSDB terá cerca de 16 mil líderes, um verdadeiro exército que nós vamos colocar nas ruas para a eleição de outubro. Essa é a diferença. 2014 sem estrutura partidária, 2018 com muita estrutura partidária. A gente tem visto em todas as eleições estaduais, a questão nacional ela entra muito forte, às vezes até atrapalhando os projetos locais. Não há possibilidade de Geraldo Alckmin, em nome da construção de um amplo palanque, intervir no PSDB, querer que o PSDB não tenha uma candidatura própria? Por diversas vezes conversamos com o governador, o ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e que é o nosso candidato à presidência da República. E nessas oportunidades colocamos da possibilidade da interferência do Diretório Nacional em Santa Catarina. Zero, possibilidade zero. Já está acordado. A decisão que Santa Catarina tomar será respeitada pelo Diretório Nacional. O fato do senador Aécio Neves, que foi candidato a presidente em 2014, agora réu na questão envolvendo a JBS, Geraldo Alckmin também tem investigação sobre o Odebrecht, Lava Jato. Esses líderes nacionais que acabaram, de certa forma, chamuscados nessa grande operação, isso não atrapalha o PSDB como grife nacional que sempre teve aqui em Santa Catarina e que acabava ajudando a votação dos tucanos locais? Vamos lá. O PSDB de Santa Catarina é a favor de todo e qualquer tipo de investigação. E se alguém, eventualmente, for apenado ou condenado pelo judiciário, que cumpra a pena estabelecida pelo judiciário. Seja de que partido for, de sigla partidária for, de quem quer que seja. Pois bem, mas Paulo Bauer, nós acreditamos nele em razão das explicações que nos deu. E Geraldo Alckmin, nós o conhecemos também muito bem. Não é por menos que ele já foi 4 vezes governador de São Paulo. É preparado, conhece a realidade do Brasil, sabe como resolver as questões pontuais do Brasil e com certeza absoluta vai ganhar a eleição e vai colocar o Brasil de volta no trilho. Bom, deputado Marcos Vieira, muito obrigado pela participação aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Piara. Muito obrigado.